Em 539 a.C., os persas conquistaram todo o Império Caldeu e uma nova civilização foi estabelecida. Apesar de adotarem muita coisa do patrimônio caldeu, não fizeram esforços para preservar sua cultura, introduzindo elementos como a religião persa, que era inteiramente diversa, e sua arte, que se compunha de elementos tomados de povos conquistados. Acredita-se que até o século VI a.C., os persas teriam existido de maneira velada e pacífica na costa oriental do Golfo Pérsico. Sua terra natal oferecia vantagens modestas. A leste era enclausurada por altas montanhas, sua costa não possuía portos e os vales conseguiam oferecer subsistência até determinada população. Nessa fase, os persas pouco progrediram culturalmente, exceto pelo desenvolvimento de uma religião. Não possuíam sistemas de escrita, e seu idioma estava intimamente ligado com o sânscrito e outras línguas da Europa antiga. Na aurora de sua história, não constituíam uma nação independente, pois eram servos dos Medos, um povo aparentado que regia um grande império ao norte, a leste do rio Tigre. Em 559 a.C., um príncipe chamado Ciro tornou-se rei de uma tribo persa do sul. Aproximadamente 5 anos depois, se fez governador de todos os persas, e então concebeu a ambição de dominar os povos vizinhos. Ficou na história como Ciro o Grande, um dos mais sensacionais conquistadores de todos os tempos. Dentro do pequeno espaço de 20 anos, fundou um vasto império, maior do que qualquer outro que já existira. É quase impossível acreditar que seu êxito se devesse somente à força de sua própria personalidade. Para começar, foi aceito pelos Medos como rei, logo depois de se tornar monarca dos persas. As razões disso ainda não são bem conhecidas. De acordo com as várias tradições, era neto ou genro de um rei medo. Talvez esse sentimento de consanguinidade impeliu persas e medos a se unirem sob um chefe comum. Seja como for, a conquista dos medos por Ciro foi realizada com pequena oposição. Além disso, a divergência do Estado caldeu, a decadência dos impérios do Oriente Próximo e as condições geográficas da terra dos persas faziam as ideias de imperialismo particularmente propícias. A primeira conquista autêntica de Ciro foi o Império da Lídia, que ocupava a metade ocidental da Ásia Menor e separava-se da terra dos Medos somente pelo rio Alis. Percebendo as ambições dos persas, Cresso, o famoso rei da Lídia, determinou iniciar uma guerra preventiva para salvar sua nação da conquista. Estabeleceu alianças com o Egito e Esparta, e até chegou a consultar o oráculo grego de Delfos, que disse que se ele atravessasse o Alis, destruiria um grande exército. O exército destruído foi o seu. Suas forças foram completamente derrotadas e seu pequeno e próspero reino anexado como província do Estado persa. 7 anos depois, Ciro aproveitou-se de descontentamentos e conspirações no Império Caldeu para submeter a cidade de Babilônia. Sua vitória foi fácil, pois dentro da própria cidade teve apoio de judeus e sacerdotes caldeus insatisfeitos com a política de seu rei. A conquista da capital da Caldeia tornou possível estender rapidamente o controle sobre todo o império e, desse modo, anexar o crescente fértil aos seus domínios. O grande conquistador morreu em 529 a.C., aparentemente vítima de ferimentos recebidos numa guerra com tribos bárbaras. Como muitos imperadores, devotou muita energia na conquista e pouco no desenvolvimento interno. Isso causou uma série de perturbações no estado em que fundara. Sucedeu no trono seu filho Cambises, que conquistou o Egito em 525 a.C. Durante essa ausência, em função da guerra,
alastrou-se por todas as possessões asiáticas, revoltas de caldeus, elamitas e medos, querendo independência. O primeiro-ministro do reino, incitado pelos sacerdotes, organizou um movimento para dar posto no trono a um pretendente que não passava de um dos conspiradores. Sabendo do que acontecia na sua terra, Cambises regressou do Egito com suas tropas mais fiéis, mas foi assassinado em viagem. A mais séria das revoltas foi finalmente esmagada por Dário, um poderoso nobre que matou o conspirador pretendente e apossou-se do trono. Dário I, ou o Grande, dominou o Império Persa de 521 a 486 a.C. Ocupou os primeiros anos de seu reinado em reprimir as revoltas de povos submetidos e em reforçar a organização administrativa do Estado, que até então funcionava com arrecadação de impostos, principal contribuição dada às províncias. Esses impostos eram taxados de acordo com as possibilidades, podiam ser pagos em qualquer material precioso. Anualmente, eram enviadas somas fabulosas ao rei persa, e parte desse tesouro era guardado de forma improdutiva. Tal fato explica por que Alexandre encontrou somas espantosas conservadas. Em ambas as tarefas, conseguiu êxito considerável, mas suas ambições o levaram talvez longe demais. O pretexto de reprimir as incursões dos citas levou Dário a atravessar o Helesponto, conquistando uma grande parte da costa da Trácia, e dessa forma provocando a hostilidade dos atenienses. Além disso, aumentou a opressão sobre as cidades jônicas da costa da Ásia Menor, que tinham caído sob o domínio persa com a conquista da Lídia. Para facilitar as transações comerciais, Dário, a exemplo do que foi feito na Lídia, fez com que fabricassem em moedas de ouro, os famosos dáricos. Interferiu no comércio, impôs tributos mais pesados e forçou seus cidadãos a servirem no exército imperial. O resultado disso foi uma revolta das cidades jônicas com o apoio de Atenas. Quando Dário tentou punir os atenienses, encontrou-se envolvido numa guerra com quase todos os estados da Grécia. Os persas e os gregos protagonizaram as guerras médicas, onde ocorreram algumas batalhas. A primeira foi a Batalha de Maratona, onde houve a vitória dos gregos. A segunda batalha ocorreu no desfiladeiro de Termópilas, onde o exército espartano, comandado por Leônidas, é derrotado por Xerxes. Em um terceiro momento, houve a Batalha Naval de Salamina, onde os persas são vencidos. E por último, é na Batalha de Plateias que Xerxes é derrotado. Um detalhe importante que pode ter ocasionado a derrota dos persas é o fato do exército persa, apesar de numeroso, ser muito diversificado, pois contava com elementos das regiões conquistadas. Já os gregos lutavam com um sentimento de defesa contra os invasores estrangeiros. A derrota para os gregos ocasiona um esfacelamento da força ofensiva do Império Persa, pois desaparece a glória militar antes existente e, deste modo, desaparece a influência unificadora. Assim, se estabelece um processo de decadência desse Império Oriental, onde ocorre um enfraquecimento do poder central, revoltas e invasões bárbaras. Até que em 330 a.C., Alexandre o Grande conquista o Império Persa, onde Dário III é derrotado. O governo persa se estabelece da seguinte maneira: o rei era um monarca absoluto, que governava pela graça do Deus da Luz.
o qual não era limitado por constituições ou princípios de justiça. Porém, na prática, devia respeito a nobres do reino e não poderia desconsiderar costumes antigos ou lei dos medos e dos persas. O império era dividido em 21 províncias, onde cada uma possuía um sátrapa ou governador civil, os quais detinham poder administrativo e judiciário. Para maior controle da preservação da unidade do império, havia um sistema de informações, formado por inspetores chamados de olhos e ouvidos do rei, os quais eram encarregados de vigiar os súditos. Porém, o sistema era ineficiente, pois as revoluções dos sátrapas estão entre as principais causas da queda do império. Cada província também possuía um general, que comandava a guarnição militar, e a fim de saber o que ocorria em cada província, o rei escolhia um secretário, que mantinha correspondência com o poder central. A guarda real era formada pelos persas. A tropa também era conhecida por 10.000 imortais. O Império Persa era muito heterogêneo, o que gerava uma difícil administração. Com relação ao tratamento dado às nações conquistadas, os persas cobravam altos tributos aos povos conquistados, os forçavam a servir no exército e eram excluídos de empregos públicos. Em contrapartida, concediam mínimas liberdades a esses povos, como manter os costumes, as leis e as religiões locais. Uma atividade imperial de grande destaque foi a construção de redes de estrada, as quais, além de ligar as várias regiões do império, também facilitavam o comércio e o deslocamento de tropas. A mais famosa vai ser a Estrada Real, que possuía cerca de 2.500 quilômetros de extensão e ligava Susa, perto do Golfo Pérsico, a Sardes, na Ásia Menor. A cultura persa se derivou em grande parte das civilizações anteriores da Mesopotâmia, do Egito, Lídia e da Palestina do Norte. A escrita utilizada originalmente era cuneiforme babilônica e, com o tempo, inventaram o arameu, um alfabeto próprio que continha 39 letras. A principal manifestação da arquitetura persa foi na construção de palácios, e suas obras sofreram influências egípcias e mesopotâmicas. Elementos de destaque foram o pilar e a colunata. A arquitetura funerária também teve destaque. O túmulo de Ciro é um exemplo disso. Na escultura decorativa, houve grande desenvolvimento, onde teve destaque os baixos relevos, de inspiração assíria. Os temas comuns são os que expressam a soberania sobre os povos vencidos. Seu nome Zaratustra significa os velhos camelos. Foi helenizado para Zoroastro. Segundo a tradição mazdeísta, Zaratustra teria vivido 258 anos antes da chegada de Alexandre à Pérsia, em 330 a.C. Zaratustra, aos 30 anos, recebe revelações de Ahura Mazda e começa a propagá-las. Só obtém êxito quando consegue converter Vishitamspa. A influência de Zoroastro talvez possa encontrar-se no entusiasmo de Dário pela verdade e no seu ódio pelas mentiras. A mentira que ele denuncia constantemente na inscrição de Behistun. A grande missão de Zoroastro foi a de reformador religioso. Os autores concordam, em geral, que a religião do Gangstas constitui a forma mais antiga da doutrina de Zoroastro. A espiritualização dos conceitos religiosos, com ataques a sacerdotes de outros cultos, ao nomandismo, ao banditismo e à imolação de animais. A queixa do profeta contra os perseguidores e apelo aos protetores, entre os quais Vishitamspa. A exclusão das divindades secundárias mais populares no Irã, como Mitra, venerado como deus do juramento, de fidelidade e defensor dos justos na guerra. Culto ao Deus bom, sábio e supremo. Mazda, elevado por Zaratustra à categoria de Deus único.
a acentuação da tendência dualista já pré-existente, reafirmando a existência do começo das coisas, ao princípio do bem e ao princípio do mal. Essas forças do bem eram representadas por Ahura Mazda, espírito da luz. De outro lado, as forças do mal, personificadas por Ahriman, espírito das trevas. Nessa luta contínua, os bons são auxiliados por Ahura Mazda, cercado por sua celeste corte constituída de entidades abstratas que representam atributos ou bênçãos. Os fiéis serão recompensados nesta e na outra vida. A fonte principal para o estudo do Zoroastro é o Avesta. Não chegou até nós como tal foi composto. O que nos foi conservado constitui fragmentos de um todo mais considerável. O Avesta foi redigido em diferentes épocas e não é uma obra de um só autor. A concepção dualista tratada no zoroastrismo servia perfeitamente às intenções políticas e sociais da classe dominante, que se representava às massas camponesas como encarnação do princípio da luz. Procurava assegurar a dominação da aristocracia e a opressão que esta exercia sobre a maioria da população. Os persas influenciaram tanto o Oriente quanto o Ocidente. No Oriente, influenciou o alfabeto indiano durante 5 séculos, do qual se derivou o idioma da Índia moderna, sendo influente também na arte, titularia dos Mayúrias, que também foi utilizada por Akoka. No Ocidente, foi a filosofia, a religião e o sistema político romano. Na filosofia, influenciou Platão, Pitágoras, Aristóteles, Parmênides e Heráclito, com o dualismo do Zoroastro. Essa influência dos persas no intelecto grego se deu na Jônia, pois foi um marco ocidental do Império Persa e o berço da filosofia grega. Na religião, o ritual da mitra era significativo para os persas, que tinham os ritos como batismo, refeições sagradas como pão e vinho, queima de incensos, cantigas sagradas, guarda de dias santos e do dia 25 de dezembro, que mais tarde vão se assemelhar com outras religiões, como é o caso do cristianismo, mas não podemos afirmar que são idênticos ou que derivam um do outro. Como no caso do Zoroastro, que achava que a sua missão era reformar a religião dominante, teve aventuras missionárias na Índia e na China Ocidental, e que foi crucificado pelos próprios rivais persas. O dualismo entre o céu e o inferno, como um Deus eternamente bom, e um Satã, que seria a fonte dos desejos e perdições. Dualismo esse que foi fundamental para o pensamento ocidental. Isso levou Santo Agostinho a desenvolver a sua ética e a de outros padres. O agnosticismo é outra influência que nega que as verdades da religião pudessem ser descobertas pela razão e que pudesse se tornar inteligível. Consideravam-se como os detentores exclusivos de uma secreta sabedoria espiritual revelada por Deus, sendo absoluta e guiada pela fé a conduta. E a influência no modo do governo dos monarcas romanos foi a do despotismo e do direito divino, e a divisão da história em períodos definidos.